Bem-vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre a nossa carteira aberta de investimentos. Hoje é dia 5 de junho de 2024, nossa bolsa continua descendo e estamos olhando algumas ações que, à medida que elas vão descendo, essas ações podem vir a se oferecer. Será que isso aconteceu no dia de hoje? Agora são 15 para o meio-dia, aqui aproximadamente, e você pode ver que a nossa Bolsa de Valores vai a 122.170 pontos, ela vai subindo agora aproximadamente 0,28%, e ela já teve, no dia de hoje, batendo aqui, ó, o mais baixo dela, 121.317. Então, uma respiradinha depois de uma sequência de quedas que ela teve. O Santander, ele já desce aqui a R$ 12,66, 67, caindo 1,25% no dia. No próximo vídeo eu vou falar sobre a nossa bolsa e essa possível tendência aqui de reversão à média. A média é essa aqui, ó, essa linha verde dos últimos 31 dias. Porque hoje o que interessa aqui no nosso vídeo é que nós lançamos ainda no dia de ontem uma ordem para comprar Santander a R$ 12,80, comprar 78 ações, e de ontem para hoje a ordem foi executada, agora bem logo cedo, na manhã, 10 horas e 6 minutos, e nós adquirimos então mais 78 ações para a nossa carteira. Como de praxe, a primeira coisa que fazemos é registrar a compra. Então no dia de hoje, dia 5 de junho, compramos a R$ 12,80, saímos de 1.077 ações para 1.155. Bem aqui do lado direito eu registro os proventos que já foram pagos pelo Santander ano a ano de 2018 até 2023. Mas o que interessa aqui para nós é de 2019, porque nós registramos os últimos 5 anos o que veio sendo pago em proventos. E na média, Santander pagou aqui R$ 1,10, quase R$ 1,11. Essa média de R$ 1,10, quase R$ 1,09, nós dividimos por 6%. E por que dividimos os proventos médios por 6%? Porque esse 6% representa o mínimo que nós aceitamos receber em proventos pelo valor que pagamos pela ação. Então eu pego o número de proventos, pagos, a média, dividido por 6% e vai me dar um valor. Esse valor que vai me dar é o que eu chamo de preço teto da média dos últimos 5 anos, ou seja, R$ 18,48. O que quer dizer R$ 18,48? É o máximo que eu vou pagar pelo preço da ação do Santander, de forma que me retorne pelo menos 6% em termos de proventos. Então esse é o preço teto para os proventos pagos nos últimos 5 anos. Mas no último ano, foi fraco aqui Santander, pagou 79 centavos. E para esses 79 centavos, o preço teto, veja aqui, do último ano, ficaria em R$ 13,23. Mas eu também faço um crescimento médio composto dos últimos anos. Onde últimos anos, vem aqui do ano de 2019 até o ano de 2022, isso porque se eu fosse considerar 2023, evidentemente ia dar um número negativo. Então, nesse crescimento médio composto, daria para colocar aqui um preço teto de R$ 18,21. Mas eu faço uma média de todos eles, nesse caso específico, para não ter distorção. Então eu vou ficar com esse preço teto aqui de R$ 16,64. É o máximo que eu aceito pagar por uma ação do Santander atualmente, de modo que eu tenha pelo menos 6% em recebimento de proventos. Entretanto, assim como nós temos um preço teto, quando olhamos para o passado, a gente também gosta de fazer uma projeção. Então nós temos uma projeção aqui, conforme os resultados vão se apresentando trimestralmente para o lucro líquido. E com esse lucro líquido, nós estimamos aqui que Santander possa vir a pagar nesse exercício de 2024, até o final do ano, aproximadamente 97 centavos. Com isso, nós temos um preço teto, quando olhamos para o futuro, de R$ 16,32. Basta dividir esses 97 centavos por 6%.
Mas aqui também todas as informações interessantes, por exemplo, baseado aqui no patrimônio líquido. Veja que esse patrimônio líquido, que foi apresentado por conta do resultado do terceiro trimestre de 2024, quando eu divido esse patrimônio líquido pelo número de ações que o Santander possui, quase 7,5 bilhões de ações, eu tenho um valor patrimonial por ação. Quanto vale a ação em termos patrimoniais? De R$ 15,45. Se eu pegar o preço da ação que eu paguei, R$ 12,80, e dividir por esses 15,45, eu tenho esse número aqui, 0,83, que significa, em termos numéricos, que o preço que eu estou pagando atualmente da ação ele é 85% do valor da ação, ou seja, é abaixo do seu valor patrimonial. Isso quer dizer que possivelmente eu esteja, de fato, pagando um valor baixo, um preço baixo pela ação, e também que o risco é muito reduzido porque eu estou comprando abaixo do seu valor patrimonial. Da mesma forma, o preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação em 7,84, se eu comprar ação por esse preço, em função do lucro líquido, não é em função dos proventos, eu recebo aí em aproximadamente 7 anos e 10 meses de volta o valor investido. Se eu pegar essa minha projeção aqui de dividendos sobre o valor que eu paguei pela ação, eu vou ter um dividend yield de 7,65%, o que está acima daquele 6% que eu procuro. Em termos de preço futuro, eu trago aqueles dados que eu apurei lá por conta das minhas projeções. Então eu tenho o número de ações, payout, lucro líquido. Aqui a previsão do pagamento de proventos, aqui está arredondado, é 0,97 alguma coisa, e dividido por 6% me dá esses R$ 16,32. Veja que o preço que eu paguei, R$ 12,80, está abaixo do preço teto quando eu olho para o passado e também está abaixo do preço teto quando eu faço a projeção. Qual o mais importante deles? É o passado, mas eu utilizo sempre a referência como preço teto, o menor deles, apenas para confirmar que eu estou comprando por um preço baixo, ou, dito de outra forma, estou comprando uma ação barata. E até aqui olhamos a compra do ponto de vista do preço, mas também a gente gosta de colocar o racional, para que lá na frente, quando nós formos analisar a ação, bem lá na frente, e entendermos por que nós compramos a época a ação, então nós registramos o racional. Então veja que aqui, no dia 5, compramos 78 ações a R$ 12,80, e aquela tabela que eu mostrei anteriormente, que tem os chamados dados fundamentalistas, da análise fundamentalista, nos mostra que compramos na busca de um dividend yield de 7,65%, com o PL de 7,84 para receber em termos de lucro líquido em aproximadamente 7 anos e 10 meses, e o preço da ação sobre o valor patrimonial por ação em 0,83, indicativo de que pagamos uma ação barata, tendo aqui um preço teto de 16,32 e tendo pago 12,80, confirma que talvez nós tenhamos realmente pago um preço interessante por essa ação. E finalizamos registrando na nossa tabela de metas, no caso para Santander, nós temos uma meta de 4.000 ações, chegamos a 1.155, estamos a 28,88% em relação à meta. Nossa meta é, veja, toda vez que eu aumento o número de ações, vai aumentando o valor que eu quero receber em média por mês no ano de 2024. Essas metas são para 24, 25 em termos de números de ação. No entanto, o que eu pretendo receber em média por mês é para o ano de 2024 apenas. Já recebemos R$ 24.600 aproximadamente em proventos, o que nos dá aqui um pouco mais de R$ 2.000 em média por mês do ano de 2024, e já estamos a 53,99% da meta, sendo que tudo que nós recebemos em termos de proventos nós estamos reinvestindo, comprando mais ações, ou seja, vai aumentando o nosso número de ações, gerando o efeito bola de neve, porque nós temos mais proventos a receber até o final do ano, sendo que para atingir a meta, nós ainda temos que receber até o final do ano pouco mais de 21 mil, sendo que nós temos para receber ainda nesse mês de junho proventos da Taesa e do Banco do Brasil, o que vai fazer com que a gente fique para receber nos próximos 6 meses do ano, ou seja, no último semestre, em torno de R$ 18.000. E assim nós temos mais um registro
da nossa carteira aberta de investimentos, que você vai vendo como vai se comportando a nossa carteira aberta do ponto de vista da aplicação do método que nós temos aqui no canal e vendo a eficiência dele de uma forma bem sutil, com ações que nós entendemos são mais resilientes ao mercado como um todo. A bolsa está caindo e nós continuamos recebendo proventos. Esses momentos que a bolsa cai é quando as ações vêm a se oferecer. Por isso que eu coloco essa palavra ou essa expressão de ação que está se oferecendo, ou seja, ela está pronta ali para fazer a nossa aquisição. No entanto, pelo movimento que está acontecendo no mercado, nós estamos indo aos pouquinhos e diante do que aconteceu, principalmente no dia de ontem, em relação ao PIB, nos dá uma outra expectativa em relação ao mercado, que eu vou falar no próximo vídeo, ainda no dia de hoje, para você ver como a gente vai fazendo a composição do cenário para a compra das nossas ações. E dito isso, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado, me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço.